Pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o professor Rones e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o imposto de renda retido na fonte, tá bom? Então, se você está curioso em conhecer como faz o cálculo do imposto de renda, como faz o cálculo, né, a nova maneira de fazer o cálculo do INSS, então você se logou aí na aula certa, tá bom? Mas antes, deixa eu te explicar uma coisa. Essa aula é uma aula gravada exclusivamente para os alunos de administração da nossa escola. Mas se por algum motivo você chegou através desse canal para conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, eu te convido a conhecer também a nossa escola e os nossos cursos. Atualmente nós estamos trabalhando na área de saúde, né, com os cursos de cuidador, farmácia, gestão, com os cursos de logística, administração, informática e inglês. Tá? Então, fica à vontade para conhecer um pouco aí dos nossos cursos através das nossas redes sociais. Mas tá, vocês não vieram aqui para essa videoaula para escutar mexendo, né? Vieram para assistir a aula. Então vamos lá. Mas antes, deixa eu fazer aqui a revisão. Na aula passada, nós vimos, né, quais são as situações onde o trabalhador está sujeito a sofrer alguns descontos na sua folha de pagamento. Vimos também quais situações o trabalhador vai ter ali a sua falta abonada. Vocês devem lembrar que situações como doação de sangue, cadastramento eleitoral, serviço militar obrigatório no alistamento, falecimento de descendentes, ascendentes ou cônjuge. E aí vai, uma série de situações onde a falta aí é abonada. Vimos também se a empresa ela vai estar ou não considerando um atraso como falta. A gente viu que isso depende muito da política da empresa, algumas adotam, outras não. O atraso como falta, né? De forma reiterada, claro, né? Uma vez não, mas de forma reiterada. A gente viu qual é o valor, né, ou melhor dizendo, o percentual de desconto do Vale Transporte, que é até 6%, garantido pelo dispositivo legal, concernente ao Vale Transporte. Vimos o que é o INSS, para que serve, o FGTS, e vimos também, por último, quem tem direito ao FGTS. Se você não assistiu a essa aula, eu aconselho que você assista ela e depois volte para cá. Nessa aula a gente vai ouvir falar, né, vai falar um pouco sobre o imposto de renda, o IRRF, a quem se destina esse imposto, o que são alíquotas de incidência e como calcular o imposto de renda. Então, vamos à definição de imposto de renda. Imposto de renda, pessoal, ele é um tributo que ele vai estar ali incidindo diretamente sobre as receitas de uma pessoa, né, de uma pessoa física. Então acontece que a pessoa ela tem a sua renda e a partir do momento que ela atinge um determinado valor de renda, passa-se a cobrar esse imposto. Tá? Não é qualquer pessoa que a empresa, né, ou o governo ele vai estar cobrando esse imposto, não. É só quando você atinge um certo valor, né, de renda. Esse imposto, né, tem esse nome retido na fonte, porque quando ele é descontado, uma vez que ele é descontado, vai ser diretamente na fonte pagadora, na fonte de recursos do trabalhador, do contribuinte em questão. E quando a gente fala sobre imposto de renda, sempre vem à mente, né? Ah, e a malha fina? O que é a malha fina? Malha fina, pessoal, é uma verificação, tá, das declarações do contribuinte. Então, toda vez que o contribuinte ele vai fazer a declaração ali dos seus ganhos, dos seus rendimentos, dos seus gastos para a Receita Federal, ela vai fazer essa verificação e caso exista alguma inconsistência nessas informações, a gente diz que o contribuinte ele cair numa malha fina, onde ele vai ter que explicar o porquê dessas inconsistências nas informações prestadas, tá bom? Então, malha fina é só isso. E a Receita Federal, né, é o órgão responsável ali por administrar todos os tributos federais e o controle aduaneário, né, o controle ali de embarcações, né, de produtos que vêm, né, de forma marítima.
As alíquotas, né? A alíquota que é um percentual que vai estar incidindo sobre a renda do trabalhador, tá? A gente vai ter as situações onde o trabalhador, melhor dizendo, né, o contribuinte, ele vai ser isento desse imposto, que é quando ele tiver uma renda igual ou inferior a R$ 1.903,98, ou quando ele for portador de alguma doença grave. Esse tributo, para quem não sabe, ele se destina aí ao investimento das principais políticas públicas do nosso país, como saúde, educação, esporte e lazer. Tá? Construção de habitações e infraestrutura, como portos, aeroportos, dentre outros. A alíquota do IRRF, como vocês podem perceber, ela é uma alíquota crescente. Então, você vai ter aqui, ó, até R$ 1.903,98, como havia falado, o contribuinte ele é isento. Passou disso, um centavo que seja, até R$ 2.826,65, ele começa a contribuir com 7,5 e tendo uma parcela deduzida de R$ 142,80. Bem, não entenda mal. Esse valor aqui não é o valor que vai ser descontado da sua folha de pagamento, mas sim um valor que vai ser abatido na hora de calcular essa alíquota de 7,5, tá? Além dessa parcela a deduzir, o contribuinte vai ter direito a deduzir por dependente o valor de R$ 189,59. Então, como eu falei, voltando aqui, né, a análise aqui dos valores, eu falei que essa tabela é uma tabela crescente, né, com relação ao salário base do trabalhador. Essa aqui é a tabela do INSS, eu preciso que vocês copiem tanto essa como essa aqui, né, na página 54, como essa aqui na página 51, pois a gente vai utilizar tanto uma como outra para realizar os nossos cálculos dessa aula. Pessoal, qualquer momento, se você achar que eu estou falando um pouco rápido, os slides estão passando de uma forma muito apressada, você pode estar dando pausa, tomando nota e tentando refletir aí sobre o que eu estou falando. Então, para a gente começar a entender, vamos aí a esse primeiro exemplo, né? Que diz assim: sabendo que um trabalhador tem um salário bruto de 2.300 e não possui dependentes, calcule. Calcule o valor de contribuição do INSS, B, calcule o valor de contribuição do IRRF e C, qual o salário líquido. Pessoal, a forma de calcular o INSS, ela não é como era feita há um ano atrás. A forma de calcular mudou. Agora, a gente precisa fazer a divisão ali do salário, né, do contribuinte. A gente precisa dividir em algumas faixas, né? Então, por exemplo, a gente tem essa primeira faixa aqui de R$ 1.045, né, que ela é obtida através lá daquela tabela do INSS, tá? R$ 1.045. A partir da segunda faixa, a gente vai pegar aqui, ó, essa segunda faixa e vai subtrair 2.089 com 65 de 1.045,01. A gente vai ter essa segunda faixa, ó, 1.044,60. Já para obter essa terceira faixa, a gente vai fazer o quê? A gente vai somar as duas faixas de cima, salariais, e subtrair do salário bruto, 2.300. E a gente vai obter essa terceira faixa, que é R$ 210,40. Esses percentuais, eles são retirados daqui, ó, dessa tabela. Deu para entender? Se não deu para entender, você volta, né, no vídeo, pausa, para que você entenda. Tá? Mas só recapitulando. A primeira faixa salarial que você está vendo é o valor concernente ao salário mínimo. A partir da segunda vai ser a diferença lá da nossa tabela do INSS, né, do valor menor e o valor maior e o menor. E os percentuais eu só copiei e colei lá da tabela do INSS. Encontrando aí, né, os percentuais, né, de 7,5, 9 e 12, a gente vai ter esses valores aqui. Para a gente saber quanto o contribuinte vai pagar de INSS, a gente vai somar esses valores aqui, ó, que vai dar R$ 197,67. Pronto, respondido o item A. O item B, por incrível que pareça, é bem mais fácil do que o item A.
Tudo que a gente vai ter que fazer é encontrar primeiro a base de cálculo do imposto de renda, que vai ser justamente o salário bruto menos o INSS. O salário bruto em questão, a gente viu que é 2.300, o INSS 197,67. Ou seja, a nossa base de cálculo vai ser trabalhada em cima de R$ 2.103,33. E daí fica fácil. Opa! E aí fica fácil, porque aí a gente só aplica o quê? 7,5, certo? Professor, de onde é que você tirou esse 7,5? Lá da tabela do IRRF, vai estar lá. Esse salário aqui vai estar na mesma linha de 7,5. Então eu vou calcular 7,5 desse valor, obtendo o valor de R$ 157,75. E para finalizar, a gente ainda vai, olha aí, rapaz. A gente ainda vai o quê? Descontar, né, vai deduzir a parcela, né, de R$ 142. Então lembra que eu falei para vocês que aqueles R$ 142 não seria o valor do desconto, mas sim uma parcela que seria deduzida ao longo do cálculo? Então eu estava querendo dizer com isso aqui, ó. Em vez dele cobrar esse valor, ele vai cobrar esse valor aqui menos a parcela a deduzir. Ou seja, o valor do IRRF vai ser apenas R$ 15,05. Para finalizar os nossos cálculos, vamos calcular o salário líquido, que nada mais é do que o salário bruto menos os descontos. Então, se a gente pegar aí 2.300 menos o INSS menos o IRRF, a gente vai obter o valor de R$ 2.088,25. Pessoal, repito, se por acaso em algum momento você não entendeu o que eu quis dizer, volta o vídeo, pausa, volta de novo, reproduz, até que você comece a entender o que eu estou querendo dizer, para que você possa realizar os seus cálculos corretamente, tá? Qualquer dúvida, vocês têm os meus contatos, é só entrar em contato com qualquer forma que vocês tiverem, seja por e-mail, por comentários do YouTube, ou mesmo no privado. Fica à vontade, eu estou à disposição. Aqui a gente vai ter alguns exemplos, outros exemplos que a gente não vai ver, porque a gente já entendeu a mecânica, né, de como calcular, que é uma mecânica mesmo, tudo bem? E eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Onde a gente vai falar sobre sindicato, vamos ver, né, vamos conhecer o sindicato, para que serve e quais são os tipos de sindicato que existem, tá bom? Obrigado, pessoal, e até a próxima. E não esqueçam de responder a atividade aí do capítulo 8, questão 1 e 4, da página 40 e 41. Até a próxima!